Continuo me chamando Armando. E antes da gente abrir a palavra de Deus, eu queria pedir oração, dois motivos. Um deles é que um irmão do Cris, que mora em Trindade e Tobago, que é uma das ilhas caribenhas, pertinho da Venezuela, cuja capital é Porto da Espanha, está realmente num momento muito delicado de saúde, ele que já foi um atleta, e o Cris, que veio para prestigiar a posse como pastor do Daniel Almeida, veio da Alemanha, ele está morando lá, e deve estar fazendo aqui um retorno por Trinidad e Tobago, exatamente para poder estar com sua família. Então, queria que a gente orasse por ele. E a outra coisa também, eu acabei de receber ali uma senhora, a dona Tesouro, ela é boliviana e falou comigo ali em prantos. E são assuntos que às vezes a gente tangencia aqui falando com a igreja, mas são assuntos que a gente só entende a profundidade, só entende a dureza de um regime ditatorial quando a gente vive. Só entende a dor quando você passa pela dor. O brasileiro não tem a mínima noção do que é viver sob um regime totalitarista. Nós ainda vivemos um regime presidencialista, ainda podemos chamar de democracia, mas não é o que acontece na Venezuela, bem pertinho da gente, e não é o que acontece na Bolívia. Essa senhora veio pedir oração pela igreja no país dela, bem vizinho da gente, porque há 4 dias o governo está atacando a cidade dela de forma violenta para instaurar a mesma ditadura que nós temos na Venezuela, o país vizinho, capitaneado pelo senhor Maduro. O atual presidente da Bolívia, Luiz Arce Catacora, ele está em Brasília, na posse do nosso atual presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Então, às vezes, nós aplaudimos governos porque compreendemos que nós temos opções por certas demandas da sociedade, os pobres e todas as minorias que sofrem ao longo da história. Mas nós não podemos fechar os olhos para o que está acontecendo não só na América Latina, mas no mundo, a geopolítica mundial. Então, ontem mesmo eu disse aqui que nós devemos, como igreja, respeitar as autoridades constituídas, e por isso nós vamos, como oramos pelo presidente Bolsonaro, o ex-presidente do Brasil, agora vamos orar pelo presidente Lula, que tomou posse hoje, e vamos, com respeito, tratar das autoridades constituídas. Não é porque nós temos uma corrente conservadora, bíblica, e assim por diante, que a gente vai menosprezar ou desrespeitar quem pensa o contrário. Mas nós vamos viver dias muito sombrios, como igreja, como população. Talvez no Brasil, de uma dimensão continental, é muito mais difícil isso chegar no nosso calo, bater na nossa porta. Mas aqui hoje, neste lugar, nós temos uma irmã amada que esteve há pouco tempo no seu país e viu a igreja de Jesus sendo perseguida como foi no primeiro século. Igrejas invadidas, pastores, padres,
presos, igrejas derrubadas, incendiadas, e agora é na base do tiro. E ela então veio aqui em prantos pedir oração pela sua família, que nesta cidade recebe ataque há 4 dias, enquanto este presidente está em Brasília, na posse do nosso presidente. E eu acho que é aquele ditado, né? Dize-me com quem andas e te direi quem és. Então nós não confiamos nem em quem saiu, nem em quem entrou. E a gente continua afirmando que o nosso governo é do Senhor Jesus. Por isso que nós enfatizamos isso ontem e nós vamos continuar. Aconteça o que acontecer, a igreja de Jesus vai prevalecer. Então eu queria orar. A senhora Tesouro está aí? Vem aqui à frente, por favor. Meu nome é Tesouro. Eu, desesperada, vim atrás do pastor pedir oração à igreja, porque sinto meu povo cansado, a igreja está cansada. Nós estamos num 4º mandato de um governo de esquerda, um governo violento, um governo truculento, que tem quebrado todos os direitos políticos, humanos, os direitos humanos. E ele sequestrou há 4 dias o governador da minha cidade, Santa Cruz de la Sierra, que é o único departamento que se opõe ainda a que a ditadura seja instaurada na Bolívia, totalmente. Ele sequestrou de forma violenta, há 4 dias, levou sorrateiramente o governador Camacho até La Paz. Lá ele foi julgado virtualmente com um juiz que não mostrou o rosto, que não deu para entender o que ele falou e acusou o governador. Ele está preso numa cadeia de alta periculosidade, doente, sem ter assistência médica nenhuma, prevendo, obviamente, acusar os presos da prisão, da morte deles, caso isso aconteça. Enquanto isso, ele mandou mais de 700 militares para a minha cidade, para atacar o povo a queima-roupa, o povo que se junta no monumento do Cristo, para poder manifestar, para poder orar, para poder pedir justiça. Ele tem tomado esse lugar. E no ano novo ele tem atacado domicílios, jogando gases lacrimogêneos, jogando petardos, balas. Ele está realmente há 4 dias atacando o povo civil, tomando as ambulâncias, atacando os hospitais. Então, ele está realmente querendo tomar Santa Cruz para realmente instaurar definitivamente a ditadura na Bolívia, como foi na Venezuela. Nenhum país tem se pronunciado ainda como fizeram com a Venezuela. Então eu peço, por favor, oremos pela Bolívia, oremos pelo Brasil. Obrigada. Deus, nós só podemos pedir misericórdia de cada um de nós, misericórdia da Bolívia, misericórdia das famílias, das crianças, misericórdia deste homem, Senhor, desse presidente, misericórdia, Senhor, da tua igreja, misericórdia dessa amada irmã que abre o seu coração, e nessa oportunidade talvez tenha um pouco mais de sentimento, de solidariedade por parte daqueles que acham que é só escolher um partido, escolher um presidente. Nós estamos vendo acontecer o que está previsto na tua palavra.
É a cena do anticristo se preparando. É a perseguição da truculência do anticristo. Prepara a tua igreja, Senhor. Faz-nos mais conscientes, para que possamos falar do teu amor e usarmos de misericórdia. Abençoa, Senhor, aquela cidade que está sendo atacada, como outras que já foram atacadas. Protege, guarda, freia, Senhor, em nome de Jesus. Cuida do nosso país, Senhor. Cuida dos nossos corações. Que como igreja a gente continue intercedendo, orando, para que a tua mão se manifeste. E que o mundo, Senhor, em breve possa conhecer a presença poderosa do teu Filho Jesus, para estabelecer a justiça que os homens não são capazes de produzir. Muito obrigado por esse momento, pela nossa esperança, a esperança que temos em Ti. Abençoa o nosso presidente, Senhor, ora eleito, que o Senhor tenha misericórdia dele, da sua esposa, daqueles que estão assumindo ministérios, muitos desses homens, Senhor, com fichas sujas, mal intencionados, Senhor. Mas o Senhor é poderoso para frear tudo isso e fazer do Brasil uma nação que exalte o teu nome, que tenha liberdade, Senhor, de pregar a palavra. Oramos pelo Eumano de Freitas, nosso governador, abençoe, pelo Sarto, nosso prefeito, Senhor. Que haja abertura para a gente continuar pregando a Tua palavra, socorrendo aqueles que tanto precisam do Teu amor e do Teu cuidado, enquanto o Senhor reina soberano e espera até que o último inimigo seja destruído, e o Senhor voltará para buscar a Tua igreja em triunfo, e estabelecer finalmente um reino de justiça. É o que nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Abra comigo em Colossenses capítulo 3. Eu convido você a ficar em pé e rapidinho a gente fazer uma leitura. O texto é autoexplicativo. E nós vamos passar rapidamente pelo texto, enfatizando uma coisa importante para começarmos o ano. Colossenses capítulo 3. Vou ler dos versículos 1 até o versículo 17. Paulo escreve à igreja em Colossos e diz assim, acompanhe comigo se você não tem a Bíblia aí em sua mão. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas de onde? Lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz pelo pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual
não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Obrigado, Senhor, por essa palavra preciosa. Fala conosco, Senhor, palavra poderosa. Abre o nosso coração e nos faz sensíveis e gratos nesse primeiro domingo do ano. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Aplaudam a palavra de Deus, né? Palavra poderosa. Para quem não está acostumado com a IBC, ao invés de gritar glória, aleluia, o povo bate palmas, né? A gente gosta de bater palmas. Amém, glória a Deus, aleluia. Quero começar o ano falando de gratidão. Um bom resultado em qualquer área da vida depende de disciplina. Às vezes os crentes acham que as coisas de Deus, elas acontecem como num piscar de olhos, relâmpago, automático. Orou, aconteceu. Como se não precisasse de disciplina espiritual para você deixar de fazer o que é errado e passar a fazer o que é certo. Quem procura milagres instantâneos para mudança de caráter, apenas camufla o problema. Nunca vai reconhecer a derrota interior. E nunca vai ter oportunidade de verdade de experimentar a vitória da mudança do comportamento. Nada vem por acaso. É assim na corrida, na natação, no concurso do Enem, no concurso público, numa dieta. Você precisa de disciplina. Não adianta orar para você emagrecer. Você vai ter que mudar de hábito, é uma questão de disciplina. Ore a Deus para que você aprenda a ser uma pessoa disciplinada, dizer não para aquilo que te prejudica. Não é instantâneo. Então atenta ao seguinte: antes de você conhecer Jesus como Senhor e Salvador, você e eu fomos treinados em sentimentos ruins, ações ruins, pensamentos ruins, maus costumes. Como fomos tão treinados em pensamentos e sentimentos e ações sem Cristo, agora que estamos em Cristo, precisamos sim sermos treinados naquilo que é correto. Nada acontece por acaso. Romanos capítulo 6 diz exatamente isso. E talvez eu esteja aqui dando a vocês uma palhinha, né? Um preâmbulo, um tira-gosto daquilo que nós vamos estudar no mês de fevereiro. O que significa a vida de Cristo, as obras de Cristo e o poder que existe nestas obras para que você possa mudar aquilo que de pior existe, que é
o nosso íntimo, o nosso ser, o nosso temperamento, o nosso jeito. A cruz do Calvário não foi só para nos dar um bilhete para o céu, mas ela tem poder para frear o mal no meu coração e me ajudar a praticar aquilo que é correto. E da mesma forma que eu ganho a salvação pela fé, eu também mudo o meu comportamento pela fé naquilo que Jesus fez por mim na cruz do Calvário. O triste é que a maioria de nós não entende, não compreende, e talvez corre atrás de um culto instantâneo, onde a ira possa desaparecer de um momento para o outro. Se lembrarem bem, em Efésios capítulo 4, o apóstolo Paulo diz assim: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe. Aquele que mentia, para de mentir e passe a falar a verdade. Então a nossa criação, ela foi mundana, ela foi debaixo de uma orientação pecaminosa. Mesmo que você ache que seus pais eram perfeitos, que você enquanto criança era perfeita, que você não tinha pecado na sua vida, no seu coração. Ora, todos os traumas, vícios, manias, que nós tratamos aqui no Celebrando a Restauração, advém da nossa criação. Nós já nascemos com a tendência para o mal. A criança pequenininha, quando você pede para fazer uma coisa, ela logo diz não. Você diz para não fazer uma coisa e é exatamente o que a criança faz, num desafio instintivo. E isso vai se desenvolvendo ao longo da vida, embora em muitas famílias haja o bom exemplo da ética, o bom exemplo da cortesia, da não gritaria, da verdade. Mas mesmo assim, a nossa tendência é pecaminosa. Por isso o apóstolo Paulo, em Efésios, em Colossenses, chama a atenção para a disciplina espiritual e a compreensão do que nós já temos e recebemos em Cristo para vencermos as nossas adicções, nossos pecados, nossos erros. Então, meditar, jejuar, orar, ter comunhão, servir, perdoar, são disciplinas espirituais de grande valor diante de Deus. Muita gente tem me perguntado: você vai fazer 70 anos, está aí com a gordurinha controlada. Eu disse: mas é uma disciplina braba, porque eu vou comer minha primeira refeição às 11 da manhã. E eu achava que nunca na vida eu iria conseguir uma coisa dessa, porque eu gostava do meu café da manhã, e se eu não tomasse um cafezão reforçado, eu tinha dor de cabeça. Quando eu decidi fazer o jejum intermitente, que não é para eu ficar mais santo, mas é para ficar menos gordo, foi disciplina. A dor de cabeça bateu e eu ia correr para o comprimido, até que eu disse: não, eu tenho que vencer isso aqui. É com dor, vai ter com dor. Primeiro dia doeu, segundo dia doeu, terceiro dia menos, quarto dia menos, até que desapareceu. E eu bebo água de manhã, uma beleza, posso fazer exercício físico, não tenho fome, até às 11 horas, meio-dia, quando vem minha primeira refeição. Que é isso? Disciplina. E eu fui descobrir que essa coisa de comida tem a ver com o emocional, mais do que com o físico. Nós comemos demais pelo emocional. Mete a mão e come. Está desesperado, come. Ficou com raiva do governo, come. Está com raiva do marido, da mulher, do filho, da mãe, come. Quando não bebe em cima, né? E o negócio fica mais complicado ainda. Então hoje eu queria só dizer para vocês que gratidão é uma disciplina espiritual. Primeiro precisamos saber que a ausência de gratidão indica e produz ingratidão. Nós tendemos naturalmente a sermos ingratos. Nosso sentimento é ingrato. Nossa atitude é ingrata. Ou seja, nós recebemos um favor das pessoas e de Deus e achamos que a gente merece, achamos que merecemos.
Então você nem... Eu tenho que prestar atenção para estar dizendo toda hora, olha, muito obrigado, olha, muito obrigado, olha, muito obrigado, olha, muito obrigado. Porque tem hora que você diz assim, não fez mais do que a obrigação. Pôs a mesa, lavou minha roupa, limpou o chão. E minha amada, que é, né, a 220 por hora ou muito mais, ela faz tudo muito rápido e não está preocupada se eu vou elogiar ou não vou elogiar. Eu preciso me exercitar. Porque não demora muito, eu vou achar que aquilo não é mais do que obrigação. Eu me torno, Senhor, ingrato. Então a ingratidão é algo que está em nós. Passamos esse final de semana, esses dias aqui, antes entre o Natal e o final do ano, junto com a família, minha filha, amigos, irmãos, e o meu genro, veio o caminho todo agradecendo, que parece até estranho, né? Rapaz, como é que o cara agradece tanto? Mas aí a gente ficou olhando, é verdade, a pessoa que valoriza os pequenos gestos. E quando recebe o amor, o cuidado, a atenção, agradece. Essa é a característica dos seres humanos dos últimos tempos, sabia? 2 Timóteo 3, 1 e 2 diz assim, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais e ingratos. Olha, o Espírito de Deus está dizendo que nos últimos tempos os homens tenderão ainda mais à ingratidão. Não reconhecem nem o que as pessoas fazem por eles, muito menos o que Deus faz. Aristóteles disse, gratidão é a memória do coração, é aquela lembrança. Da mesma forma que a ingratidão é a amnésia, que nos faz esquecer o quanto temos recebido de Deus e de outros. Qual foi a última vez que você agradeceu a pessoa do seu lado, a pessoa da sua casa, a pessoa do seu convívio? Qual foi a última vez que você agradeceu a Deus? Em Lucas, no capítulo 17, tem uma parábola bem interessante, dos 10 leprosos. Diz que Jesus, a caminho de Jerusalém, passa pela divisa entre Samaria e Galileia. Aliás, não é parábola, eu falei parábola aqui, mas não é parábola. Porque ele entra num povoado e tem 10 leprosos. E esses leprosos se dirigiam a ele, ficaram a certa distância e de repente eles gritavam, mestre, tem piedade de nós. Era muito comum a hanseníase naquela época. As pessoas eram isoladas da sociedade, ficavam do lado de fora. Qualquer suspeita de lepra, as pessoas tinham que ser isoladas. Não só elas, mas a casa, enfim. Jesus passa por aquele lugar e esses leprosos gritam para ele, mestre, tem piedade de nós. E quando Jesus os viu, disse, podem ir, vão se apresentar ao sacerdote. E enquanto eles foram curados, purificados, diz o texto. Mas um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E Jesus ainda dá um destaque, quem fez isso era exatamente quem o judeu odiava, um samaritano. Para mostrar que com toda a piedade, com toda a intimidade que o povo judeu tinha com Jesus, o Messias prometido, eles eram ingratos, achavam que aquilo era obrigação, multiplicou pães, muito obrigado, não fez mais do que obrigação. Me deu o ar para eu respirar hoje, muito obrigado, não fez mais do que obrigação. Meu corpo está vivo ainda, isso aí não fez mais do que obrigação. Mas o samaritano, exatamente quem os judeus odiavam, o samaritano volta para agradecer. Muito lindo isso.
porque ele percebeu a fonte da cura. Ele percebeu que talvez não era merecedor daquilo, mas recebeu de graça. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros? E quando eu leio esse texto, é como se Jesus estivesse olhando assim: você estava onde, Armando? Nessa virada do ano? Você está onde que tanto resmunga da vida? Que tanto acha que está mal, que está tudo ruim, que vai tudo... Como? Onde é que você estava? Então Jesus diz: ora, onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro. Então lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Lindo isso. Mas é triste pensar que só 10% volta para agradecer, não é? Eu quero estar nesse meio, Jesus me ensina. Você está comigo nisso? Você gostaria de ser mais grato? Por isso o salmista pontua: bendiga ao Senhor a minha alma, não esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Salmo 103, 2. Aqui o salmista fala consigo mesmo. E talvez você tenha que começar a acordar dizendo isso: ei alma minha, ei Armando, ei Maria, ei José, fala consigo mesmo. Não esqueça de nenhum dos benefícios que Deus nos tem dado. Nenhum dos benefícios. Então aqui nós temos um chamado divino para a gratidão. Colossenses 2, 6 e 7. Assim como vocês receberam a Cristo Senhor, continue a viver nele, enraizado, edificados, firmados na fé, transbordando em gratidão. Há certos indícios de que você anda perto de Jesus, quando você pratica as obras que Jesus praticou, e quando o seu caráter vaza o caráter de Cristo. Entende, meu irmão? Não adianta cantar, ler a Bíblia anualmente, não adianta dizer que você tem Jesus. É como diz em 1 João 2,6, aquele que diz que está nele, fica obrigado, à medida que anda com ele, a andar como ele. Então Jesus aqui está dizendo, aliás o apóstolo Paulo fala, vamos transbordar de gratidão. Dedique-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas pela oração e súplica, com ação de graças, apresente tudo diante de Deus. Tem um componente interessante que talvez você possa ser estimulado a ser mais grato. O testemunho da ciência. Gratidão mexe com as conexões do seu cérebro, sabia? O seu cérebro é uma coisa fantástica. Há conexões químicas, elétricas, sinapses, há conexões maravilhosas, que são determinadas pelo seu comportamento. Você age de um jeito, seu cérebro reage. Ele marca e grava aquilo, é como medo. Tem gente que tem medo da água. Eu andei esses dias nadando, e é interessante sempre quando eu estou cercado de pessoas, porque tem aqueles que têm medo de um copo d'água. Ele não vai entrar na água de jeito nenhum, porque ele tem medo, é um trauma. Então, em algum momento da história, uma situação de perigo gravou uma sinapse no cérebro, e toda vez que ele vê água, aquilo volta e marca. Então, o seu comportamento preguiçoso, mentiroso, enganoso, autossuficiente, condiciona o seu cérebro. Mas é possível provocar mudança, porque a ciência diz que existe o que é chamado de neuroplasticidade. O que é? É possível mudar. Essa semana mesmo, aliás, as pessoas, como eu gosto de aventura, né? Quem tem muito medo, para andar comigo é muito complicado, porque logo perde o medo, né? Vamos andar no carro, vamos subir a duna, vamos acelerar, vamos. Daqui a pouco a pessoa diz, olha, ai que legal, vamos de novo. Eu queria ir de novo.
Eu achei que ia ser um negócio. Quebrou o padrão. Lá na mente, a neuroplasticidade disse, não é tão perigoso quanto você imaginava. Aliás, é prazeroso. Bora, olha a mudança. O poder de Jesus é tão grande. O controle espiritual de Jesus sobre nossas vidas afeta nossas emoções, afeta os nossos neurônios, irmãos. Isso aqui não é só a história da carochinha, não, para você deixar achando que Jesus não influencia na dinâmica do seu corpo e da sua vida. Lá na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, tem um centro de pesquisa da mente que concluiu o seguinte: expressar gratidão de forma regular pode mudar a estrutura molecular do cérebro, trazendo saúde, alegria e sensação de felicidade. Você quer tomar remédio ou quer ter saúde? Seja grato. Se você praticar a gratidão, o sentimento de gratidão a Deus, todo dia, toda hora, todo momento, você vai melhorar o seu humor, a sua saúde. Pessoas que mantiveram uma atitude de gratidão por semanas, dormiram melhor, ficaram menos ansiosas e menos depressivas. Amém, igreja? Isso é de Deus ou não é? E o contrário não é de Deus, não. É do pecado, é do Adão e é do diabo querendo matar você. Entendeu? Disciplina espiritual. Doenças das mais diversas são amenizadas pela atitude de gratidão. Psoríase pode ser curado com meditação. Aliás, pressão alta, cânceres podem ser revertidos, porque o seu organismo tóxico, estressado, faz com que células que estão no meu corpo e no seu corpo, que podem gerar um câncer a qual... Você está pensando que um câncer vem do ar e entra aqui em você? Não, está tudo aqui, ó. Como aqui no nosso intestino tem as bactérias horríveis, elas estão todas aqui. A mamãe, eu vejo algumas mães, né, que quando eu saio com a família também eu faço a mesma coisa. Ai, meu filho, põe um chinelo. Que chinelo, mulher? Ai, não pega nisso, não pega aquilo. Aí o menino vai ficando tão isolado que qualquer bactéria pega ele. Pense no menino da rua. Vou contar um segredo para vocês, né? Uganda tem quase 30 milhões de habitantes. Os caras não sabem nem direito o que é vacina. Sabe quantos morreram de Covid lá? Quase ninguém. Eles morrem de outras coisas. Mas a nação africana nem vacinada foi. Pode pesquisar e depois me pega na internet, lá fora, torta meu pescoço. Porque é fato. O que é? É um povo que não vive isolado, é um povo que não vive com medo, é um povo que vive no chão, é um povo que vive no meio da rua, é um povo que põe o pé na terra, que sente, que descarrega lá. Tem outros problemas, que é o quê? Saneamento, eles não têm água que presta. Você vai mandar remédio para lá, é outro, menos remédio de Covid. E assim é, seu organismo. Então tudo está aqui, você dispara quando você tem atitudes que a palavra de Deus, não é à toa que ela diz, que se você medita na palavra, compreende Deus, coloca sua mente nele, você vai ter saúde para o teu corpo, gente. O cara diz, como é que você com 70 anos de idade consegue correr, consegue pular, consegue nadar, consegue não sei o quê? Eu sei lá o que é minha mente. Está no Senhor. Não vou me entregar meu corpo a um estresse. Agora vai, é esse, não, agora vai aquele. Agora é o quê? Agora é o meu Deus que está no trono. Você põe sua mente lá no alto. Amém? Então vamos ser gratos. Cultive um sentimento de gratidão. Expresse gratidão às outras pessoas. Exercite práticas ou obras como fruto de gratidão. O termo bíblico para gratidão é Eucaristia.
Os católicos aí sabem muito bem, né? Vamos fazer a Eucaristia. A palavra Eucaristia, palavra grega que quer dizer bom, bem feito, charizomai, caristia, que tem a ideia de favor gratuito. Então é muito bom você fazer um favor gratuitamente, não em troca de nada, só sendo grato. Então, em Colossenses do capítulo 3, versos 14 a 17, Paulo diz: sejam agradecidos, verso 15. Habite ricamente a palavra de Cristo em vocês. Ensinem, aconselhem-se uns aos outros. Nós vamos trabalhar isso agora em janeiro, mostrando que o ensino é uma responsabilidade pessoal e mútua no meio da congregação. Mas diz, faça com gratidão a Deus em seus corações. Verso 17, façam tudo com palavra ou ação, em nome de Jesus, dando por meio dele graças a Deus, sendo grato a Deus. Então o apóstolo Paulo aqui está nos exortando a sermos gratos. Mas há uma coisa importante aqui. Ele pede a você que mude de comportamento, porque em Cristo você ganhou poder para deixar de ser ingrato e ser grato. Olha, presta atenção aqui, em Efésios 2, 4, 6 diz: Deus, sendo rico em misericórdia por causa do amor que nos amou, estando vocês mortos nos delitos e pecados, vos deu vida juntamente com Cristo. É algo que nós vamos trabalhar, presta atenção aqui, ó. Por isso que Paulo diz isso em Romanos 6, a gente não tem tempo aqui para discorrer o texto a miúde, mas é assim, ó. Tudo que Jesus fez, quando ele entrou na terra, encarnou como ser humano, ele fez em meu lugar e em seu lugar. Presta atenção. Quando ele morreu na cruz do Calvário, Colossenses 2,13 diz que ele rasgou o escrito de dívida, ele pagou o preço que eu teria que pagar. Quando ele foi morto, quem morreu fui eu. Quando ele destruiu o poder do pecado na cruz, ele destruiu o poder do pecado para que eu pudesse vencer o pecado também. Por isso que Paulo, em Efésios, quando você lê o livro de Efésios, você vai ouvir juntamente com ele. Em Cristo Jesus, aliás, na cruz de Cristo, Jesus venceu o diabo, o pecado e o mundo. Ele venceu. E quando eu creio nele, eu venci com ele. Por isso Paulo usa um termo lá em Romanos capítulo 6, do verso 4, ele diz assim: já fui crucificado. O nosso velho homem já está crucificado. Paulo diz em Gálatas: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais, mas Cristo vive em mim. Repete isso falando o seu nome aí, mentalmente. Eu, Armando, já fui crucificado com Cristo. E agora vivo não mais o eu, Armando, mas Cristo vive em mim. Você tinha um vício da pornografia. Aí você vai fazer como o apóstolo Paulo no capítulo 7 de Romanos. Você fica tentando vencer a pornografia. Não, hoje eu não vou, hoje eu não faço mais. Vai ser só um pouquinho. É a bebida, é a pornografia, é a droga, é a mentira, é o engano. E você diz assim: não, agora que eu sou crente, estou indo para a igreja, pode deixar. Aí você começa a mentalizar, vai dar certo, se eu pensar positivo, se eu orar, se eu bater o pé no chão. Aí você fica fazendo essas coisas que não funcionam de jeito nenhum. Zero. Porque é tudo esforço humano, é palavra humana, é tentativa humana. Antes de Cristo,
Você queria se ver livre do vício e não podia. Você disse, eu bem gostaria de parar, mas não consigo, não consigo, não consigo. Agora que você está em Cristo, na cruz do Calvário, Ele derrotou o poder do diabo sobre a sua vida, Ele derrotou o poder do domínio do pecado sobre a sua vida, Ele derrotou o poder que o mundo tinha sobre a sua vida. E agora em Cristo Jesus, quando acontece a situação, você olha para a cruz e diz, Senhor, eu creio no Teu poder. Portanto, eu não preciso me render a isso mais, em nome de Jesus. Eu digo não. Estava conversando com um irmão agora há pouco no telefone, quando saí de casa, né? Daqueles irmãos desaforentos mesmo. E lá vinha eu, a minha esposa, como é que você faz isso antes da pregação? Eu disse, porque eu amo. Aí eu disse para ele, rapaz, você não tem ideia, você está falando de um jeito tão agressivo, tão desaforento, que você desperta o lampião que tem em mim. Pastor, não. Então dentro do meu coração, na minha recém-conversão, como era? Que eu tinha acabado de conhecer Jesus, meu amigo, eu não levava a conversa para casa, mas nem a pau. Você me deu, vai levar. Você bateu, vai apanhar. E eu não ameaço. Era assim. Porque eu vim do mundo com essa índole. É genético, é do pecado, é de Adão, é do Lampião, é de Sergipe, é de lá daquela banda. O Raso da Catarina. Só que quando eu me converti, meu pastor me ensinou uma coisa que eu digo aqui, que serve como ilustração. Eu joguei bola há muito tempo, o cara me dava uma canelada, na próxima eu quebrava ele, sem dizer nada, porque era meu instinto natural, a vingança, certo? Estou confessando um pecado aqui, amém, igreja? O bispo confessando. Meu pastor, quando ele viu que eu levei uma pancada, e ele sabia que eu ia reagir, ele gritou da arquibancada, isso num jogo de crente. É desse jeito mesmo. Meu pastor gritou da arquibancada o quê? Bispo, não desce da cruz. Ele tinha me explicado o que era, mas só ali eu entendi. O meu velho Armando, que queria reagir, estava crucificado com Cristo. E agora eu podia dizer, Senhor, eu não vou retrucar, eu prefiro entregar a camisa, eu prefiro sair do jogo, eu prefiro apanhar, mas eu não vou revidar, porque a minha nova natureza me dá agora essa capacidade. Eu não tinha, agora tenho. Aleluia. Não é não? Assim é com a ingratidão. Você foi ingrato, você resmunga, você reclama, você vive para baixo, você vive doente, porque esse é o seu velho padrão. Mas em Cristo Jesus você pode evocar esse poder, e dizer, Senhor Jesus, agora eu me rendo, eu quero ser grato, eu quero reconhecer que eu não mereço nada, eu quero praticar a gratidão. Eu posso deixar a pornografia, eu posso deixar a sensualidade, eu posso deixar a mentira. Eu não preciso brincar ou demonstrar que eu sou uma outra pessoa. Eu posso ser autêntico, eu posso ser eu mesmo. Porque eu já me cansei de viver daquele jeito e aquilo me adoecia, me levava para baixo, só me destruía. Paulo diz isso em Romanos capítulo 7, ele fala disso antes da sua conversão enquanto judeu, dizendo, o mal que eu quero, o mal que eu não quero é esse que eu faço, né? E o bem que eu quero, esse eu não consigo fazer.
Aí ele diz: ó miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aí ele diz: graças a Deus por Jesus Cristo e o Espírito Santo de Deus, que vai acompanhando você em casa, lá dentro, na sua consciência. A palavra de Deus que vem como uma luz, dizendo: não, minha filha, você não precisa mais disso. Você não precisa do amor dos homens, do amor das pessoas. Você não precisa agradar ninguém. Eu sou o teu Deus que te amo, eu sou o teu Deus que te valorizo, eu paguei o preço com a minha vida pela sua vida, você é valioso demais. E você pronto, recua, recua, em nome de Jesus, recua. Amém? Mais uns minutinhos e a gente termina. Então Paulo começa assim, ó. Primeiro ele começa dizendo: se, condicional, né? Se você é só um crente igrejeiro, você não entendeu o poder da cruz de Jesus, o poder da ressurreição, que te dá a possibilidade de viver uma nova vida. Se então, a nossa forma de pensar antes de conhecer a Cristo foi condenada por Deus, chamada de mente carnal. Mas o contraste é: se fostes ressuscitados de uma vez por todas, aquele tempo pronto, feito juntamente com Cristo, ou seja, na sua conversão, busca as coisas lá de cima. Exercita-te na coisa de cima. Lembra que Ele está sentado à direita de Deus, ou seja, não, gente, isso aqui não é só uma figura de Jesus sentado num troninho ao lado de Deus Pai, não. Isso é o Apocalipse. Isso é os reinos do mundo, submissos ao Senhor Jesus Cristo. Ah, mas eu queria que ele acabasse com o diabo, era agora. Eu queria que ele botasse um fogo no mundo. Eu queria que ele matasse todo mundo e começasse logo. Não. Ele já ganhou o direito de reinar, mas ele ainda tem gente para ser resgatada e compor a sua igreja, e então virá o fim. Deus está deixando a história caminhar, ter o seu curso normal. Cristo está à direita de Deus e nós estamos com Ele. Como mortais e tendo a nossa mente na terra e nas coisas desse mundo, não temos como pensar diferente, senão naquilo que o mundo, o pecado e o diabo nos acostumaram. Mas agora não. Nós estamos com Ele em Cristo, à direita do Pai, vitoriosos sobre o mundo, sobre o pecado, sobre a carne, sobre o diabo. Porque o Evangelho não é um compêndio de regras que você não consegue cumprir, mas é uma provisão que Deus dá e um estímulo à santidade que é possível. Eu tenho provado isso na minha vida. O egoísmo, a violência, a vingança, a pornografia, a droga. Olha, quem frequenta o CR sabe o que é isso. E você usa aquele termo para não ser pretensioso, que agora virou santo para o resto da vida. Você diz assim: limpo só por hoje. Hoje eu venci. Hoje eu não fumei. Hoje eu não traí. Hoje eu não roubei. Hoje eu não falei mentira. Hoje eu não fui ingrato. Só por hoje. Um dia de cada vez. É prática, meu irmão. Entendeu? Você está obeso espiritual, não vai para a academia espiritual há muito tempo, você chega lá e já quer fazer todos os exercícios. Não, calma. Pezinho, depois vai aumentando. Daqui a pouco você está treinado em falar a verdade e ser grato a Deus. Acima de tudo, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Eu vou fechar aqui com alguns textos da palavra de Deus, né? O versículo 16 é lindo, né? Gratidão no coração. Deixa a palavra fazer morada. Dá prioridade à palavra de Deus. Vamos ler a Bíblia, irmãos. Vamos ler a palavra de Deus. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Não espere o domingo, não. É amanhã de manhã. Deus vai falar com você logo cedo. Encher a sua mente de verdade para que você reaja ao mundo, ao pecado e ao diabo. Então deixa a palavra habitar em seu coração.
e aí você será grato. Tudo que fizerem, seja por palavras ou por obras, façam em nome do Senhor. Deixa eu esclarecer para vocês um versículo aqui, eu vou pular, em 1 Tessalonicenses 5,18, diz assim, ó. Algumas versões dizem assim, em tudo dai graças. 1 Tessalonicenses 5,18, quer dizer o quê? É em tudo, não por tudo. Acabei de perder um filho, eu vou dar graça porque eu perdi o filho? Não é assim. O cara pisa no meu pé, joga um negócio no meu pé, quebra meu pé, obrigado aí, você quebrou meu pé. Vocês não estão entendendo assim não, né? Mas é manter um coração grato naquela circunstância. Quando ganha e quando perde. Entendem? É dar graças em tudo, não exatamente por tudo. Claro que você pode, mas é só jogo de palavras aí. Claro que depois que o desastre passa, você vai entender, muitas vezes Deus usou aquilo para a glória do nome dele, e é assim mesmo, você só vai entender depois, mas em tudo e não por tudo, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus, amém? Então bora lá, disciplina da gratidão. Eu quero terminar com alguns salmos, e permitir que vocês, dá uma olhada para o seu vizinho aí, expressa uma gratidão aí para ele. Se você conhece ou não, vai. Pessoal do louvor pode subir. Pronto, olha aí, começamos, né? Eu quero ler alguns versículos e a gente vai fechar. Salmo 9:1. Senhor, quero dar-te graças de todo o coração e falar de todas as tuas maravilhas em 2023, amém? Venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação, vamos à presença dEle com ações de graças. Pula, bora aí. Entrem por suas portas com ações de graças, em seus átrios com louvor, deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno, sua fidelidade permanece de geração em geração. Deem graças ao Senhor, por quê? E porque o seu amor dura sempre. Bora, nós vamos ficar mais saudáveis. Você vai jogar a caixa de remédio no lixo. Você vai pagar menos médico, menos consultas, tá certo? Nós vamos ficar bonitos em 23, dando graças. Darei graças ao Senhor por sua justiça, o nome do Senhor Altíssimo, cantarei louvores. Dei graças ao Senhor porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Com meu cântico lhe darei graças, proclamarei sua grandeza com ações de graças. Dei graças ao Deus dos deuses, dei graças ao Senhor dos senhores, graças a Deus por seu dom indescritível. E aí é o seguinte, finalizo com a recomendação, lembra? Gratidão é uma disciplina espiritual, você precisa praticar. Então, em nome de Jesus, cultive um sentimento de gratidão. Eu moro num flatzinho ali, perto do Yacht Coast, Mucuripe, não sei o que é ali direito. É muito bom. Todo dia de manhã o mar está com uma cor diferente, um jeito diferente, o céu está diferente, está com uma cor diferente, uma forma diferente. Deus pinta um quadro novo para mim todos os dias. Eu olho para aquilo e eu digo, obrigado, Jesus. Não preciso nem comprar um quadrinho, está lá pronto. Cada pôr do sol, cada manhã, cada gesto, cada pessoa, cada irmão, né? Olho para minha amada esposa, agradeço. Olho para minhas filhas, minhas netas, agradeço. Olho para vocês, agradeço.
olho para a igreja de Jesus, agradeço. Então, em nome de Jesus, cultive isso. E se você ficar meio ranzinza, aqueles camaradas, como diz em inglês, grouch, pede para alguém lhe cutucar, um prestador de contas. Me avisa aí quando eu estiver desse jeito. Então cultive o sentimento de gratidão, expresse gratidão a outras pessoas, exercite práticas ou obras como fruto de gratidão. Comece a fazer isso, agradeça, dê um vasinho, dê uma florzinha, dê um beijinho, diga que ama. Você, maridão, falou para sua mulher, meu amor, te amo. Você, mulher, falou para ele, quanto tempo? Ah, isso é quando eu era namorado. E não é mais não, é? Exercite práticas ou obras como fruto da gratidão, dando graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Vamos orar? Talvez confessar a nossa ingratidão. Senhor, me perdoa, porque eu acho que eu não fui tão grato no ano passado quanto eu poderia ser. Porque eu estou crucificado com Cristo, o meu eu foi mortificado. Ele tem na cruz do Calvário a possibilidade de ser neutralizado. E eu quero tomar posse dessa vitória de Jesus pela fé, vencer os meus maus hábitos, acima de tudo hoje a minha ingratidão. A ressurreição de Cristo significa uma nova vida. Eu tomo posse da ressurreição. Eu fui ressuscitado com Ele. Posso falar palavras de gratidão. Posso ser grato com gestos concretos. Posso viver numa constante gratidão ao meu Deus. Cura minha mente, cura meu coração, cura minhas ações. Ajuda-me a perseverar na gratidão nesse 2023, não esperando dos homens a recompensa, não esperando algum motivo humano para ser grato, mas olhando para o alto, reconhecendo tudo que o Senhor fez. Nós te agradecemos, nós te agradecemos, nós te agradecemos. Talvez aqui no nosso meio tenha alguém que hoje à noite gostaria de entregar sua vida a Jesus, agradecendo pela sua morte, seu sacrifício na cruz. Se tem alguém para abrir o ano, levanta sua mão. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vamos celebrar, glória a Deus. Tem mais alguém? Levante a sua mão, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos aplaudir, gente. Vamos vibrar. Aqui, ó, família linda. Ali também, ó, alguém entregando a vida a Jesus. Se quiser e puder, vem à frente. Pessoas que foram alvos de oração. Vamos começar o ano na família de Deus, com o Espírito de Deus transformando corações. Obrigado, Senhor, por estas vidas. Obrigado por esse primeiro dia do ano. Conduz a nossa nação, Senhor. Abençoa o nosso presidente, os políticos desse país, os juízes desse país. Abençoa o presidente da Bolívia, Senhor. Faz frear, ameniza o sofrimento do teu povo e daquele povo. Tem misericórdia de nós. Mas acima de tudo, Senhor, traz alento, traz consolo, conforto, misericórdia e esperança à nossa nação. Abençoa o teu povo, Senhor. Nós te somos gratos e te adoramos, em nome de Jesus, amém, amém.